Bom, vamos falar da música Me Gusta do Dani Israel, em que eu compus o baixo e vou te dar várias ideias legais para que você toque também a sua composição, né? Faça aí, seja na sua banda de garagem ou na sua banda de jam session, ou você quer gravar um disco, né? Então, para ficar mais legal, tá? Primeira coisa eu vou tocar aqui o mais básico dessa, como surgiu, né? Vou te mostrar como é que foi o processo, como surgiu essa música e depois eu vou te dando ideias de como eu criei, tá bom? Dei esse comecinho aí para todo mundo entrar na live, para todo mundo dar um joinha. Se você não deu um joinha ainda, por favor, faça esse favor aí, essa bondade, se inscreva no canal. Bom, essa música, ela começou da seguinte forma. Ela era um violão tocado com uma melodia balbuciada, não tinha letra, não tinha bateria, né? Então é importante pensar assim, a sua linha de baixo vai começar de onde? Vai ser a primeira? Porque, por exemplo, tem músicas que começam, a primeira coisa da música é a linha de baixo, né? Ou tem coisas que começam, tem composições que começam depois de um violão, tá? Seu amigo mandou um violão. Ou às vezes você é o último a compor uma linha, né? Então, dependendo de como é a situação, a sua criação pode ser facilitada ou dificultada, né? No meu caso, como eu não tive que compor o primeiro elemento da música, eu tive, é importante você seguir o que já tem, né? Não dá para inventar uma música paralelo ao que já existe. Então existia essa linha de violão que eu vou tocar para você agora, ó. Existia isso aqui, ó. Vamos ouvir? Tem até som de barulho de carro, né? Ó. Então já deu pra gente ouvir que existia uma proposta bem clara de como seria essa música, né? E da onde que vem? Aí você fala, mas não tem nada de baixo aí, como é que eu começo? Né? Da onde eu parto? E a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, quando você vai compor uma linha de baixo, você tem que ter dois personagens, eu não diria tem que ter, né? Não tô aqui dando verdade absoluta, mas é legal que você pense em dois personagens importantes na criação de uma música. Você, enquanto baixista, tem que ser um baixista e um produtor musical. O que é a figura do produtor musical? É aquele cara que organiza a parada, que diz o que cada instrumento tem que fazer. Digamos assim, se você fosse nos termos do futebol, diria que você tem que ser um jogador de futebol e um técnico ao mesmo tempo. Né? Veja como grandes jogadores de futebol têm uma inteligência tática importante. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando você está tocando baixo, você toca para uma banda. Né? Você não existe quase nunca uma linha de baixo numa música que é só o baixo. Né? E aí, pensar enquanto um diretor musical, produtor musical, faz você ampliar a sua ideia de serviço. Tá? Então, quando você toca uma linha de baixo, você está servindo um contexto de banda. Tá? Então, eu anotei na descrição do vídeo, esse foi o primeiro tópico que eu anotei, que eu acho que é o mais importante. Pensar não só como um baixista, mas como um produtor musical, como um cara que organiza a parada. Né? Por exemplo, um técnico de futebol, ele tem que pensar em fazer gol, mas também não tomar gol, né? Ou seja, a linha de baixo, ela tem que pensar em ser funcional, tá? Que é uma coisa que eu até anotei aqui também, ó. Nós somos uma base da música, nós somos a função da música. A gente diz muito sobre o que vai acontecer nessa música, tá? Então o baixo, ele é funcional, beleza? Então, quando você ouve ali, né, esse violão que eu acabei de tocar para você aqui, né? Vou até tocar de novo só um trechinho, né? Ó. Ele já propõe uma ideia rítmica, né? Porque se você ouve as batidas,
e conseguem reproduzir, já dá para perceber que ele está propondo ali. Tchá, tchá, cantão, tchá, 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 tchá. Então, a mão direita do violonista, ela vai dar muita ideia pra gente, né? Assim como o bumbo da bateria. Então, primeira coisa, nós fazemos uma função muito rítmica na banda, né? Então, prestar atenção na mão direita do violonista e no bumbo da bateria são coisas fundamentais para a gente continuar mantendo essa ideia de base, né? Nós somos a base da música. A gente cria ali um contexto para que os outros instrumentos às vezes apareçam até mais do que a gente. Beleza? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, o que significa começar do pouco para o muito, né? Quase nenhuma linha de baixo genial já começou arrebentando, já começou linda, né? E é uma das coisas que às vezes no processo a gente desiste. A gente começa a compor uma linha, ela não tá tão bonita, ela não tá contundente, aí a gente já desiste, a gente acha que ela é feia. Sendo que quase toda linha de baixo, quase toda composição, ela não começa maravilhosa. A gente vai moldando ela, tá? Então, como é que eu comecei a compor essa linha de baixo da Me Gusta, né? Inclusive, eu convido você a ouvir ela, tem links aí na descrição do vídeo. Se você quiser digitar Dani Israel Me Gusta, né? Deixa separado, depois você volta e ouve ela, né? Deixa separado aí no cantinho, presta atenção aqui na live, depois você ouve ela, porque você vai ver. Eu vou colocar aqui também, né? O que eu fiz? Eu comecei do pouco pro muito. Então, eu segui basicamente o que o violão fez, né? A parte rítmica fazia tchá, tchaca, tchá, 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 tum, tum, tum. Se fosse só um bumbo de bateria, ele faria tum, 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 né? Então eu fiz, primeiro achei a tônica, a primeira tônica do primeiro acorde do violão, que era Ré, tá? Essa música tá em Ré sustenido menor. Daqui a pouco eu falo um pouquinho de harmonia. O que eu fiz agora? Tá até escrito aqui, né? Onde estão ou onde serão os bumbos, né? Nesse caso, não tinha bateria. Então, eu segui a batida do violão e automaticamente a batida do violão virou uma proposta rítmica do baixo e o baterista não tinha o que fazer, ele tinha que seguir a mesma, né? Então, virou... Tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de acordes, né? Mas a rítmica ficou pum, 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 tum, 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 tum. Beleza? E aí, obviamente, que se eu ficasse fazendo isso só no Ré sustenido, ia ficar estranhão, né? Já ia ser interessante, mas eu tenho que acompanhar, né? Que é uma coisa que eu até anotei aqui. Onde são as trocas de acordes. Então, quando você pega um amigo mandou um violão para você, presta atenção onde é que ele troca o acorde, né? Isso dá muita ideia pra gente de o que a gente vai fazer ritmicamente. Nesse caso aqui, o violão fez pá, tom, dan, já trocou de acorde, né? 1, 2, tom, taran. Então tem 4 acordes aí, tá? Pam, tom, dom, tom, tan, dan, tan. Isso dá muita ideia pra gente do que a gente vai tocar aqui. Eu posso seguir os 4 acordes que esse violão tocou também, meio que copiar ele primeiro e depois começar a fazer as minhas coisas aqui, tá? Então muitas das coisas que a gente cria enquanto linha de baixo é pegando elementos do violão, de outros instrumentos e às vezes até copiando as notas deles. No começo a gente começa por aí e depois a gente coloca alguma coisa a mais, né? Por exemplo, se eu fosse copiar o violão puro, como tá aqui, seria isso aqui, né? Ó. O que ele faria? Pá, pom, bom, pom, pom, bom, 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 pom, pom, bom. Mas o que eu fiz aqui que já diferenciou o violão do baixo, né? Eu segui o que o violão fez no começo, pá, tum, dum,
Depois eu coloquei uma frasezinha a mais só para dizer, opa, aqui tem um baixo, ó. Tá? Aqui que eu toquei aqui, né? O Dó sustenido e o Lá sustenido e o Dó sustenido de novo, tá? Essa música, ela tá em Ré sustenido menor, ou, no caso, Sol bemol maior, né? O relativo. A pergunta do Rodrigo Carvalho aqui, você começou a compor as linhas de baixo depois da bateria ou já começou em cima do violão? Eu já comecei em cima do violão. A primeira coisa que existia nessa música era o violão, que é um negócio que muda muito a nossa trajetória. Dependendo de quais instrumentos já existem, pode facilitar ou dificultar. Tá? Se você começa do zero uma música a partir do baixo, vai ser, eu acho que talvez a parte mais difícil. Se tem um violão, começa a facilitar. Se tem um violão e uma batera, facilita mais ainda, né? Por quê? Obviamente, como eu falei, você pode pegar elementos dos outros instrumentos para agregar no seu. O que você não pode é ficar preso a isso. Tipo assim, fazer só isso, tá? A sua linha de baixo vai ficar muito pobre se você simplesmente copiar o violão ou simplesmente copiar o bumbo. Por isso até que tem gente que fala, não segue o bumbo. Segue sim, tem que seguir. Porém, coloque a sua marca ali, né? Coloque uma notinha a mais ou a menos, uma notinha longa ou uma nota curta. Diferencie, porque se você ficar simplesmente fazendo repeteco do bumbo, repeteco do violão, a sua linha de baixo tende a ficar muito enjoativa, muito chata, né? E aí entra uma coisa que eu até anotei aqui, tá na descrição do vídeo também, com essas dicas que eu já escrevi. Qual é o seu background musical? Quais são as suas influências? Isso tudo conta na hora de compor e muitas vezes é automático. Não é tipo assim, vou pensar naquilo que eu toquei da música do Red Hot. Vou pensar naquela parte que eu toquei do Pink Floyd. Não. É muito automático isso. Da mesma forma que, por exemplo, quanto mais você lê livros, quanto mais você lê, na hora que você vai falar, argumentar ou dar alguma sugestão, melhor você fala. A mesma coisa quando se trata de música. Quanto mais coisas legais você ouve, quanto mais influências interessantes você tem musicalmente, mais essas influências vão ficar latentes na hora que você vai criar a sua, na hora que você vai compor, na hora que você vai tocar, tá? Então, e isso conta também assim no ponto de vista de diversidade, tá? Por exemplo, se você só ouve punk rock, a sua linha de baixo, para essa música da Me Gusta, inclusive, ela vai carregar essas influências, né? Adiantando um pouco aqui como eu criei essa linha, eu diria que depois que eu fui ouvir ela, o baixo que eu toquei me lembra coisas de música latina, que eu ouço bastante, me lembra coisas... Tem uma frase que para mim tem tudo a ver com o Flea naquele Stadium Arcadium, naquele disco, né? Para mim, por exemplo, em termos de timbre ou em termos de até vocabulário melódico, você ouve essa frase aqui, ó, que eu faço para a volta do segundo verso, né? Deixa eu colocar aqui a frase da volta do segundo verso. Vai entrar uma frase aí, ó. Ó a frase. Tá? Essa frase aqui, né? De novo. Tá? Essa frase aqui, pra mim, ela soa muito assim... eu ouvi muito esse disco, né? Ouvi muito o Stadium Arcadium do Red Hot e eu diria que tem a ver, tá? Eu não lembro de música nenhuma, assim, do disco ou de coisas do Flea que ele tenha feito exatamente isso, né? Não que eu tenha pegado emprestado, mas eu ouvi. E na hora de tocar, não é que eu tenha pensado nisso para fazer. Então o seu background também conta, tá? Resumindo, né? O quanto você ouve de coisas diversas, dependendo do disco que você tá ouvindo na época que você vai compor a música, a linha de baixo, fica legal, né? Ela vai aparecer ali e não precisa se preocupar em fazer aparecer, ela vai aparecer naturalmente, tá? Então,
mais um ponto importante, né? Que tá aí. E aí, cara, vamos lá pra parte interessante, então. Eu achei as trocas de acorde, né? Tá, tum, tum, pum, 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 tum, tum. Tá, isso aqui, ó, é o primeiro esboço do baixo, ó. O que aconteceu aqui, ó? Vamos ver, ó. Ok? Tem até um metrônomo ali. Tem uma coisa também que é importante pensar na hora da composição, que chama-se convenção. O que é uma convenção? É uma parte da música em que todo mundo toca junto. Como eu falei lá atrás, se todo mundo tocar junto a mesma coisa o tempo todo, a música fica enjoativa. Mas tem momentos da música em que fica legal todo mundo tocar junto, tá? E nessa música eu propus uma convenção logo no começo. Por quê? Porque justamente assim, eu pensei, né, comigo, se eu ficar fazendo isso aqui o tempo todo, fica muito Legião Urbana, eu diria, né? E eu queria tentar dar um toque mais sofisticado para essa introdução. Então o que eu fiz? Ao invés de ficar fazendo só isso aqui, ó, que já tava legal. Eita, meu baixo tava muito baixo, agora que eu vi. Tá? Mais ou menos por aí. Eu poderia ficar fazendo isso? Poderia, mas o que eu fiz aqui justamente para tentar propor, tá? Isso é uma coisa que, vamos supor assim, poderia ser cortado pelo resto da banda, tá? E é aí que entra, por exemplo, o lance de você ouvir a opinião dos outros também, tá? A sua linha de baixo dificilmente vai ser definitiva partindo só de você. Vai chegar uma hora em que ela vai ser ouvida pelo produtor musical, ou pelo vocalista, ou por qualquer um da banda, e vai falar, pô, cara, o que você acha de não fazer isso aqui? Ou o que você acha de a gente trocar determinada coisa, tá? E aí eu propus essa convenção logo no começo, que poderia ou não ser cortada, tá? Então, como é que eram as notas do começo aqui? Então era Ré sustenido. Eu vou falar Mi bemol, tá? Que eu gosto mais de usar esse termo. Mi bemol menor, né? Então, Mi bemol, Sol bemol, Si bemol e Ré bemol. Tá? Na primeira. Na segunda, o que eu fiz? Eu fiz o Mi bemol, continuei fazendo. O Sol bemol, ao invés de fazer aqui, eu fiz ela aqui, ó, no agudo. Então eu fiz. Ok? Depois eu teria que ir pro Si bemol, concorda? E eu fui, só que mais uma vez, ao invés de ir pro grave, eu fui pro agudo. Tá? E também fiz um fio, um preenchimento aqui bem simples, porque esse Si bemol aqui, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de harmonia, mas ele é menor. Ou seja, eu usei uma frasezinha aqui, um preenchimento com a terça menor desse Si bemol, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Que é o Ré bemol, né? Então eu fiz lá a segunda parte, né? Mi bemol, Sol bemol, e aí eu fiz o preenchimento. Tá? Continuou valendo aquela ideia de... Os acordes aqui continuaram valendo. Eu só fiz no agudo, tá? E aí essa convenção, daqui a pouco você vai ouvir na versão original que a guitarra faz também e a bateria faz uma mudança, tá? Então, essa convenção ficou. Aí, na hora do... Enquanto tá rolando esse acorde, né? Na volta, tipo assim, eu usei metade da introdução para fazer o básico e a outra metade eu comecei fazendo essa convenção e termino fazendo uma frase, que é isso aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? É uma convenção com base no Sol bemol aqui maior, ou na verdade mesma coisa que Mi bemol menor, né? São relativos, né? Eu usei a nota o Fá e o Sol bemol, depois o Mi bemol, Fá e o Ré bemol. Depois eu usei a mesma coisa que eu tinha usado no Si bemol, usei de novo. Tá?
usei e arrastei aqui do si bemol pro lá bemol, fechando no sol bemol. E aí terminou a nossa frase. Por quê? Porque na hora que eu faço si bemol e mi bemol, já começa de novo o ciclo, né? Beleza? Bom, isso eu tô explicando para dizer o seguinte, só se você quiser tocar música, mas é mais... não entra dentro desse lance de dicas de composição. Tô ilustrando uma coisa que veio... falei assim, vou propor uma convenção. Você pode propor isso ou não. Você pode fazer uma frase... essa frase, ela foi colocada no intuito de dizer assim, estou terminando a introdução, tá? Veja bem que ela termina na hora que começa a introdução. Então, quando você pensa em composição de linhas de baixo, pense também em que momento eu faço frase. Quase todas as frases que você ouve em músicas, elas estão colocadas para marcar uma transição, tá? E é o que aconteceu aqui. Então, ó, veja bem que a transição acontece para começar o verso, ó. Ouviu a guitarra fazendo junto a frase? Né? Me cansativo. Você vai ver que na hora que acaba a frase, começa o verso, ó. Começou o verso. Então, você pode estar se perguntando assim, em que momento eu faço frases na música? Tente fazer elas quando é uma transição, tá? É óbvio que não é proibido você fazer frase em outro momento, mas ajuda muito porque você indica pro resto da banda ou até pro ouvinte de que vai acontecer uma coisa nova na música. Eu vou sair do introdução pro verso, tá? Seguindo, mais uma vez, como eu falei, tudo isso que eu tô falando aqui é de acordo com o roteiro que eu escrevi aí na descrição do vídeo, tá? Tá na descrição do vídeo, se você quiser seguir comigo, tem uns insights, tá? Umas ideias. Continuando aqui, então, tem convenção? Nesse caso, eu que propus isso. Uma outra coisa que é importante você pensar é o lance da métrica. O que seria a métrica, né? Primeira coisa... Você não precisa saber muito disso, mas a música tem introdução, a música tem verso, a música tem refrão, né? Que no caso da música a gente pode substituir isso também por A, B. Já ouviu falar isso? Volta no A, volta no B, volta no C. O que seria isso? A, B e C são as vibes da música, as partes da música, tá? Então é importante você ter consciência de que quando eu tô tocando determinada coisa, eu posso dividir essa música em pequenas partes para conseguir dominar ela melhor, tá? Por exemplo, você pensa em Around the World, do Red Hot Chili Peppers. Ela fica o tempo todo fazendo isso aqui? Não, isso aqui é só a introdução. A introdução é igual ao verso? Nada a ver, tá? Então, quando você pensa em compor uma linha, pense nisso também. Se a sua introdução vai ser parecida com o verso, se ela vai ser totalmente diferente do verso, né? No caso da Around the World, é totalmente. A introdução é... Quando acaba essa introdução, em que o baixo aparece muito, o baixo vem para trás e quem aparece é a guitarra. Então, quando você vai compor algo, obviamente que às vezes não parte só de você, pode ser que tenha sido o produtor musical que pediu pro Flea fazer isso, falar, opa, segura que a guitarra agora entra, né? A guitarra entra. Então isso é importante também. No caso da música que eu gravei aqui, que eu estou exemplificando, a única coisa que eu mudei mesmo assim em relação à introdução é o fator dinâmica. Opa, até bati no microfone aqui. Dinâmica. Então eu venho para baixo, diminuo o volume para que a voz apareça, né? Então eu tava aqui fazendo frase. Me
você olhar no espectro da música, ela dá uma baixada. Não é uma baixada abrupta. Tipo assim, não é que a música, o cara vai fazer um discurso. Não. Mas ela dá uma diminuída para que o nosso amigo cante e a voz dele seja ouvida. Porque a música tem letra nesse caso, né? Se fosse instrumental, era outro rolê. Mas tem letra, então as pessoas precisam ouvir a letra. Então, chegou no verso, eu preferi manter a mesma coisa, mesma nota, mesmas ideias, né? O Mi bemol, Sol bemol, Si bemol e Ré bemol. O Ré bemol na frase, né? Já no caso da Around the World, o Flea e o John resolveram compor uma outra vibe, tá? Entrou o verso, entrou outra vibe, né? Que é a parte do... É outra vibe, né? Justamente porque entrou a letra também. All around the world. Inclusive, posso ensinar essa música nas lives que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo lives de repertório durante a semana também, passando música, né? Passei Soul to Squeeze essa semana do Red Hot. Mas veja bem, então você pode partir para outro caminho também, não é proibido, tá? No caso aqui da música, eu continuei com a vibe, só diminuí a dinâmica. E dinâmica é uma coisa que aparece durante a música toda, tá? A sua música não precisa seguir uma linha linear, a sua linha de baixo, de ser tocada com o mesmo nível de força o tempo todo, tá? Ela pode subir e descer de força. Inclusive, nessa música tem uma coisa bem interessante lá no final, em relação à dinâmica, que é a secada total dos instrumentos, né? Ó, já que eu tô falando de dinâmica, eu vou passar um pouquinho para frente para você ouvir o depois do solo. Tá rolando um solo aqui, ó. Opa. Solo. Bem simples o solo de guitarra, né? Agora, convenção de novo. Percebeu a convenção de novo? O que é convenção? Mais uma vez, é os instrumentos fazerem uma parte todo mundo junto. Eu não preciso fazer exatamente a mesma coisa que os outros o tempo todo na música, mas nesse caso aqui, em determinado momento, para acabar o solo de guitarra, batera e baixo e guitarra, todo mundo fez isso aqui, ó. Pam, 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 né? E isso tem que estar contido na sua linha de baixo. Eu tava fazendo outra coisa, né? Tava fazendo a base do solo, né? A guitarra tava solando. Chegou no final, né? Convenção, tá? E aí, veja como a dinâmica da música abaixa toda. Eu nem toco direito, eu só faço uma nota longa aqui, né? Ó, pra sobressair mais ainda a letra, ó. E ó a bateria subindo agora, ó. Então veja como na música a gente pode brincar com essas nuances também de subida e de descida, né? Pam, 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 para. Nota longa. Pra distinguir o som sem provar. Veja como isso faz uma diferença danada, porque eu tô basicamente fazendo a mesma coisa que eu fiz nos outros refrões, só que agora com uma proposta totalmente diferente de dinâmica, né? E aí foi função do baterista trazer a música de volta pra cima, né? Caiu todo mundo. Pam, 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 para, pra deixar seguir o som. Sem... E aí vem o baterista. Né? Você vem subindo também. Eu tava numa força aqui, ó. E vou subindo. Tá? Então, esse lance da dinâmica, que eu até tinha anotado lá embaixo, mas eu antecipei, porque ela acontece em vários momentos da música. Não é só nesse final, tá? Que eu já tinha pulado aqui. Vamos lá para outra dica que eu queria falar sobre métrica, né? Que, no caso, as convenções nessa música, eu coloquei, então,
na terceira vez na intro, a gente vai ouvir já, tá? Que eu vou te mostrar. E essa frase para voltar ao verso, né? Ó, então é importante você pensar também nesse lance de na quarta, na terceira, na segunda, em qual, né? Por exemplo, tem linhas de baixo que faz a frase sempre na terceira vez que ele faz o riff, ou sempre na quarta vez, tá? Então é esse lance de uniformidade, né? De simetria. A gente não faz desenho, musicalmente falando, né? Mas a gente pensa muitas vezes como um desenhista para fazer uma linha de baixo, tá? De manter uma uniformidade. Tipo assim, voltando ao exemplo da Around the World, né? A música toda ela fica assim, ó. Mas ela não fica inteiro assim, né? Ó. Ela não fica só isso aqui. Por quê? Porque que o Flea fez o que aqui? Ele fez assim, eu vou fazer frase sempre na segunda e na quarta. Quer ver, ó? Fiz uma. Aí na segunda eu faço frase. Terceira normal. E a quarta frase. Viu como ele fez uma uniformidade? Ele fez assim, frase sempre na segunda e na quarta. Ele não fez frase na terceira só. Então, essa decisão é sua. Você escolhe. Mas é importante manter uma ideia de simetria. Tá? É óbvio que existem músicas assimétricas também? Existem. Tem música que, por exemplo, às vezes foi gravada ao vivo. Não foi gravada num estúdio por canal. Tá? Ó que legal, o Guilherme Barbosa tá aí com a gente também. Valeu, Rodrigo. Eu vou fazer, como eu falei, durante aí os próximos meses, eu diria, algumas lives igual a essa, dando dicas, tá? Então, se você puder compartilhar também, se inscrever no canal, tamo junto. Continuando com mais alguma dica aqui que eu anotei, ó. Então, esse lance da métrica é importante, né? Pensar de propósito mesmo. Vou fazer frase na segunda e na quarta. Ou não vou fazer frase. Por exemplo, tem música que fica o tempo todo fazendo a mesma coisa e o baixista só faz uma frase quando vai passar do verso pro refrão. Tranquilo também. Eu posso pegar, por exemplo, outras linhas de baixo que eu compus aqui e apresentar para você porque são outras propostas. Eu não sigo a mesma fórmula em todas as músicas. E olha que eu compus poucas linhas de baixo para músicas de gravação. Se você for comparar, por exemplo, com o Marcelo Mariano, que é um gênio, né? Com o Jamil Joanes, que é outro gênio, que já gravou aí 8.000 músicas na vida, ou até mais. Então, mesmo assim, a gente não segue o mesmo padrão, né? Eu posso mostrar músicas aí que eu fui mais agressivo, menos, música que eu não fiz frase nenhuma, enfim. Só para exemplificar esse lance da métrica, né? Então, nessa música aí, por exemplo, se a gente for ouvir ela e prestar atenção na métrica, né, ó. Vamos lá, vamos ouvir de novo aqui, ó. Primeira ida, basicona. Segunda, na segunda eu já fiz a convenção nessa. Na terceira eu só terminei a convenção para começar o verso. E lembre-se que, na verdade, aqui, a introdução da guitarra é como se fosse a primeira, né? Então, tem um 4 aqui rolando também. São 4 ciclos, tá? Para começar, a introdução tem 4 ciclos desses 4 acordes para começar o verso, tá? Então, a banda em si, no violão, já propôs que a primeira fosse só o violão, né? E eu respeitei isso. Eu não fiquei imitando o violão. Eu deixei ele fazer que depois virou guitarra na hora da gravação, né? E aí, na segunda eu toquei básico, na terceira eu propus a convenção e na quarta eu concluí a convenção já entregando pro verso, né? Vamos lá, então analisando a métrica, né? Você percebeu que nesse verso eu não fiz nada?
Nada, seco, seco. Pam, tom, dom, tom, pam, bom, bom, tom, dom, tom. Seco. Agora vem o refrão. Veja bem, nessa parte do refrão eu fui mais econômico ainda, né? Eu tava aqui já, fazendo até uma graça aqui, né? Ritmicamente não é fácil fazer isso aqui, porque você tem umas pausas, né? Tem um contratempo aqui, ó. Contratempo, né? Você espera umas pausas. Já no refrão eu fui mais econômico ainda. Eu entrei só no tradicionalzão mesmo, pop, indie, né? Né? Eu entrei tradicionalzão no refrão. Isso não quer dizer que eu saí tradicionalzão do refrão. Olha só. Por quê? Porque o refrão é o Si aqui, o Fá sustenido e o Lá sustenido, né? Que eu volto, né? Eu fui aqui, ó. Si. Ao invés de fazer esse Fá sustenido, eu fui num agudo, tá? Aqui eu usei a mesma ideia do verso, tá? Eu peguei emprestado o lance do contratempo. Então veja como uma coisa puxa a outra, né? Porque eu mantive as duas primeiras notas retona, segunda também, na terceira eu já dei aquela graça, tipo, dei aquela pausa, né? Ó. Legal? E aí, vamos lá. Tem mais uma convenção agora, ó. Percebeu que a gente dobra a batera e o baixo a mesma rítmica que a melodia? Se quer perceber o trem. Olha lá. Só que a gente não dobra toda. Veja bem, eu não tô aqui para tocar a melodia, mas eu pego um pedacinho da melodia e carrego pro baixo, ó. De novo. Até a guitarra nesse finalzinho também copiou a melodia, você viu? Ela fez pam, pam, pam. Beleza? Agora, olha só que interessante, essa composição é muito bonita, cara. Eu tenho muito orgulho dessa música justamente por isso, que a gente caprichou nela, assim. Foi uma bela composição e, pior ainda, o mais difícil é ter feito isso à distância, né, cara? Então, o que entra aqui agora? O nosso baterista, no único ensaio que a gente fez lá em julho do ano passado, todo mundo de máscara, com baita medo, né? Distanciado e tal. Ele propôs que nessa segunda introdução, que é tipo assim, a gente fez a introdução, entrou o verso. Ia entrar meio que uma introdução também, e ele propôs que para ficar diferente da primeira, ele secasse, ele não viesse arrebentando, para justamente causar impacto no segundo verso. Para fazer, muitas vezes assim, para fazer o ouvinte ter vontade de ouvir o próximo verso também. Porque se ele ouvir o primeiro e ouvir o segundo igual, ele fala, vou desligar essa música, sabe? E aí olha o que ele fez aqui. Né? Isso aí foi ideia do Matheus, nosso batera. Ficou muito boa, né? Ó. Tem essa pausinha, ó. Você vê como na hora que a batera volta, você consegue sentir, putz, cara, como a música fica diferente sem batera, né? E aí você ouve mais o violão também, tem um violão gravado nessa track. E aí na hora que ela volta arrebentando. Né? Aqui tem baterista, né? Tipo, e aí pra acompanhar essa virada da batera, é bem-vindo uma frase nesse momento, né? Então assim, tem até escrito aqui, né? Ó, que horas você vai ser econômico? No nosso planejamento aí que eu coloquei na descrição do vídeo, tá dizendo
Não quer dizer que você tenha que ser econômico toda hora na música, tá? Saber a hora, né? E aí nessa hora eu decidi não ser econômico. Na volta da batera, como o cara tava vindo com uma virada, eu falei assim, vou acompanhar essa virada. O que eu fiz? Fiz uma frase aqui pensando em Ré sustenido menor, né? Usando a pentatônica de Ré sustenido menor, eu fiz. Tá? Que é então, ó, do Sol sustenido pro Lá sustenido, depois Dó sustenido e Lá sustenido. Depois eu pulo uma corda, tá? Eu tô na corda Mi, né? Pulo a corda, vou pra corda Ré e faço o do Sol sustenido pro Lá sustenido aqui. Você vê, ó, eu comecei com Sol sustenido e Lá sustenido e tô usando ele ainda, ó. Tá? Mesma coisa, só que no agudo. Depois, de novo, o Dó sustenido. Depois, o Lá sustenido pro Sol sustenido, agora voltando. Depois, Fá sustenido. Tá? E depois, acabou a frase, né? E depois já começo de novo no Ré sustenido aqui. Lembrando, gente, que tudo que eu tô falando aqui, o Ré sustenido pode ser Mi bemol, tá? O Sol sustenido, se você tem dificuldade, pense em Lá bemol. Mesma coisa, tá? É a famosa enarmonia, né? Então, que horas você vai ser econômico? Que horas você não vai ser, né? Tava analisando métrica aqui, mas já tô falando de outra dica que já tava lá na frente, né? Segundo verso, de boa. Repita o começo, ó. Repita o primeiro verso, né? Mesma coisa, ó. Veja bem que eu repeti. O verso, o primeiro e o segundo são iguais. Refrão, primeiro e segundo são iguais. Agora vai entrar então um solo. Ó. Entra um solo, né? Um solo de guitarra. Agora esse final eu já expliquei, né? Que é a convenção, que a música cai. Então, vou pular um pouquinho mais pra frente. Opa. Refrão e introdução pra acabar de novo, ó. Acabou o refrão, a música começa e termina com riff de guitarra, você viu? E aí, pra terminar, qual é a deixa que a gente fez pra acabar a música? A gente dobrou de novo o riff de guitarra agora, que a guitarra faz. Pra terminar bonito, todo mundo dobrou. E essa é uma outra coisa interessante que você pode pensar nas suas composições, tá? O que são dobras, tá? Diferente de convenção, né? Convenção é uma coisa que meio que assim todo mundo para fazer, né? Você pode até entender isso como uma convenção também, mas a dobrada é justamente assim, eu fiz só aquele pelinho, só aquele final, né? Eu não fiz um trecho enorme da música que todo mundo copia, todo mundo faz igual, né? Se você conhece algum exemplo de convenção aí, ou de esse aqui o instrumento dobrou com o outro, escreve pra mim aí nos comentários, beleza? Isso aqui então a gente usou como artifício pra acabar a música, né? O pam, pam, pam. Então foi só esse finalzinho que a gente dobrou aqui, tá? E o legal é que essa música acaba na nota Fá, né? A gente passa pelo Mi bemol menor, chega na terça menor aqui e termina na nona, né? Putz, ficou muito legal esse final, porque dá uma ideia de que a música não repousou, sabe? A intenção foi criar essa expectativa, porque vem mais música por aí, né? Então a ideia é essa, né? Isso faz parte de uma composição também. Outra coisa interessante, você reparou quantas vibes essa música teve? Várias, né?
É uma música de 2 minutos e meio que não é nem um pouco entediante. Não que não seja legal músicas que repetem, tá? É muito legal. No caso, a nossa proposta foi fazer coisas que não repetem, mas também fica a seu critério. Você pode criar uma música, vamos supor assim, pensa em funk anos 70. Tem música que tem um acorde só, cara. Tem música que fica aqui. Tem música que tem 2 só, né? Você pensar, essa aqui é uma do James Brown, mas tem uma música do Bill Withers, eu acho que chama Abuse Me, que ela tem 2 acordes, né? É um Mi menor e Lá 7. E o baixo vem. É isso o baixo. E ele, apesar da linha de baixo não ser fácil, mas ela repete. É muito repetitivo. Então é importante você pensar quantas vibes a sua música vai ter. Quantas propostas, né? Ela vai ter A e B, ela vai ter A, B e C, ela vai ter A, solo e B. Ou seja, né? Ela vai ter introdução, verso, refrão. Você viu quantas vezes a gente se valeu da nossa introdução da música, né? Eu diria que essa música Me Gusta, ela tem introdução em várias partes. Assim, ela vai na introdução para entrar, vai na introdução para entrar outra coisa, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar. Vamos ver se chegou aqui, se tem mais alguma coisa para falar. Não, é isso aí. Ah, tem uma outra coisa aqui, né? Essas dobras, né? Como eu falei, tem coisas sutis que vão fazer a sua linha de baixo ficar legais, né? Por exemplo, às vezes assim, na primeira você faz lá. E aí na segunda vez eu faço aqui muito sutilmente, eu faço quinta e oitava, né? E é uma sutileza porque justamente também a rítmica não é quadrada, né? Eu não fiz pam 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 pam. Eu fiz tum 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 tum. São rítmicas quebradas, né? A famosa síncopa, né? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Então, isso vem de um vocabulário, né? De ouvir músicas que têm essas figuras rítmicas quebradas e elas vão ficar muito chatas se eu usar toda hora. Então eu usei lá no finalzinho, usei no refrão, num trecho só, fiz uma vez só, né? Então assim, quando você aprende uma coisa legal no baixo e você usa toda hora, aquilo torna-se enjoativo, chato pra caramba, assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tem tudo aí na descrição do vídeo. Espero que vocês ouçam a música Me Gusta e ouçam o EP, porque na verdade serão 6 músicas do Dani Israel que eu ajudei a compor. Quase todas elas eu fiz o arranjo junto com o Dani. Depois a banda também acrescentou coisas bem legais. Um salve aqui pro Matheus Saldanha na bateria, Vinícius Vieira na guitarra, Felipe Fagê no áudio, o Guilherme Vargas no vídeo, porque tem um clipe também saindo dessa música aí. Então é um trabalho bem legal que a gente fez com muita honestidade, muito carinho aí para que vocês compartilhem, curtam. A gente se orgulha muito desse trabalho e não foi fácil, é uma história, sabe? Tipo, esse trampo aí, ele começou há 10 anos atrás, acreditem se quiser. A gente nunca gravou nada na época porque a gente não se sentia preparado, sabe? Tipo, a gente não tinha por que gravar. E agora, na verdade, esse projeto foi muito além das nossas expectativas e é por isso que a gente está tão orgulhoso, com vontade de mostrar para as pessoas. Eu diria que como que eu posso dizer? É um símbolo da nossa evolução musical, né? E é isso aí. Grande abraço, te espero nas próximas lives, nos próximos conteúdos aqui no canal, hein? Se cuida!